Amém. Romanos capítulo 12, versículo 1, queridos. A palavra do Senhor ela é bem clara e enfatizar para que a gente venha apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos amoldar ao sistema deste mundo caído, mas para que nós possamos experimentar qual seja a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida. O que é que eu quero te dizer nessa noite? Que nós, como cristãos, temos um dever. Nós, como evangélicos, e quando fala o povo evangélico, segundo a Organização do Brasil, segundo os dados, 95% a 94% da nossa nação se diz evangélico. Só que também, segundo os dados, apenas 2% da massa que se diz evangélico evangelizou alguém ou levou pelo menos uma pessoa à igreja ou se converteu ao evangelho. Os dados, eles são alarmantes. Eu quero trazer um pouco de dados com vocês, para não só ficar na minha palavra. Mas nós, como cristãos, nós, como evangélicos, nós, como um povo do fogo que aceitamos a Cristo, recebemos o batismo com o Espírito Santo, agora fomos comissionados para uma grande comissão. Qual é a comissão? Qual foi o mandato de Jesus? Quando Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos em Marcos, capítulo 16, versículo 15, qual foi a ordem que Cristo nos deu? Ele lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos. E se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos colocarão as mãos, imporão as mãos, e eles serão curados. Você diz amém? Esse aqui foi o mandato de Jesus para a igreja. Esse aqui foi o mandato de Jesus para os discípulos. Esse aqui foi o mandato de Jesus para a igreja de Atos, que estava se movendo. E a palavra dele ecoa eternamente, e esse é o mandato também para a igreja da última hora. Esse mandato é para mim, é para você. Se você nasceu de novo, se você creu, se você foi batizado, essa palavra é para você. Então todos nós aqui se enquadramos debaixo dessa palavra. O que é que eu quero que você entenda? E se assim o Espírito Santo permitir que a nossa consciência ela seja despertada para um novo nível de maturidade, para que a gente venha entender o que realmente é ser um cristão, é ser um filho de Deus, é ser um proclamador do Evangelho. Nessa noite, eu quero que você entenda. Nós somos uma igreja apostólica, uma igreja profética. Gostamos do mover. Gostamos, caímos aqui, rolamos. Recebemos o fogo de Deus, recebemos o Espírito Santo, recebemos as línguas, vemos os milagres de Jesus, e glória a Deus por isso, tudo isso é muito bom. Mas nós não podemos viver apenas um evangelho parcial, nós não podemos apenas viver um evangelho de comodidade. Eu e você não pode viver um evangelho apenas que afague o meu ego. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, ele te leva a um desconforto, ele me leva a um desconforto. Jesus ele disse: aquele que quer seguir a mim, aquele que quer, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, todo dia me siga. Porque aquele que quiser ganhar a vida aqui, esse a perderá. Mas aquele que a perder por amor de mim, também esse a achará. Então eu tenho que entender as palavras do nosso mestre Jesus. Nós como cristãos vamos ler a Bíblia, não a palavra de Lucas, porque nós não somos nada. Mas as palavras do nosso mestre Jesus, que está escrito. E a palavra que está escrita, ela não voltará vazia, ela não passará, porque ela é um decreto do próprio Eterno. E essa palavra tem o poder de transformar a sua mente, de mudar a tua história, de tirar a velha natureza e colocar dentro de você o espírito de vida. Essa palavra que Cristo nos pregou, às vezes não é uma palavra que nós gostaríamos de ouvir, mas é uma palavra de como igreja do último tempo nós ouvirmos. Amém? Quero abrir versículos bíblicos com vocês. Glória a Jesus. Aleluia. E o que é ser um evangélico? O que é ser um cristão de verdade? Essa palavra: não vos apodeis com os padrões deste mundo, mas renovai pelo Espírito da vossa mente. Essa palavra no original, se quiser, tiver um caderninho aí, anote. Nous, N-O-U-S, significa no original entendimento, consciência, maneira de pensar, percepção espiritual, intenção interior,
raciocínio moral. Sem uma mentalidade renovada daquilo que realmente é o reino de Deus, jamais conseguiremos viver um avivamento na plenitude. Por quê? Essa palavra que Paulo diz, ele escreve ali, inspirado pelo Espírito Santo. Ele nos chama a uma convocação. Ele nos chama a uma percepção mais profunda daquilo que é o Evangelho. Ele nos chama a rever as nossas atitudes. Ele nos chama a rever o nosso modo de viver. Ele nos chama a rever como é que eu ando, como é que eu falo, como é que eu vejo, como é que eu me porto, como eu trato meu irmão. Paulo, quando ele escreve essa palavra para os romanos, ele estava chamando a atenção da igreja de Roma. Ele estava chamando a atenção da igreja primitiva. Falando, ei, vocês já receberam muitas dádivas. Muitas coisas já foram nos dadas. Se movemos no mover do Espírito, falamos em línguas, rodamos aqui, mas o que vocês estão fazendo com aquilo que é te dado? O que é que eu estou fazendo com aquilo que é te dado? O que é me dado? Então ele diz, não se amodem ao padrão deste mundo caído. Não se amodem a essa sociedade corrupta. Não se amodem a esses políticos que sugam da massa e não pregam Jesus. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos associados às coisas do mundo. Não que não seja errado eu ir no shopping, não que seja errado eu assistir um filme que, claro, não vai abrir portais na minha mente, para que Satanás ele entre. Não que seja errado eu comer uma boa comida no restaurante ou ter um bom carro, isso não é errado. Mas muitas vezes nós queremos ser associados, nós queremos ser associáveis às coisas dessa terra. Paulo estava dizendo aqui, queridos, olha o sistema desse mundo, dessa época, há 2000 anos atrás. Olha a corrupção humana, olha a corrupção moral, olha o que eles fazem com dinheiro, olha o que eles fazem nos prostíbulos, olha o que eles fazem com as crianças, olha o que eles fazem na internet. Ele estava dizendo, não se amodem, não tentem se encaixar ao sistema corrupto, ao sistema desse Deus de trevas, mas renovem a tua mente pelo padrão da eternidade. Renove a sua mente, entenda que mais do que as coisas da terra, eu quero te levar em uma mentalidade renovada pelas coisas do céu. Eu quero que você entenda que o Espírito de vida, quando ele entra em você, Anishimá, em Gênesis 2, quando ele sopra em Adão, ele coloca dentro de você uma centelha da eternidade. Ele coloca dentro de você o sopro divino de Deus. Em Atos 2, quando o Espírito desce, ele não vem apenas para uma visitação. Agora você se torna uma habitação. Ele não vem apenas visitar. Agora ele vem habitar dentro de você. E esse Espírito, agora que ele vem habitar dentro de você, ele começa a mexer com a sua consciência. Ele mexe com as suas estruturas. Ele mexe com o seu raciocínio. Ele mexe com a sua estrutura carnal, mental, intelectual, moral. Para quê? Para que em Cristo Jesus você seja uma nova pessoa. Para que em Cristo Jesus as coisas que antes atacavam você, que antes faziam você cair, já não tenham mais poder sobre a tua natureza caída terrena. Mas agora pelo poder do Espírito Santo, tudo aquilo que você faz é direcionado pelo poder de Deus. Pelo Espírito de Deus. Pelo intelecto de Deus. Pela natureza de Deus. Aleluia! Esse entendimento, essa consciência, essa maneira de pensar, essa percepção espiritual, essa intenção interior, esse raciocínio moral. Paulo ele diz, não se amodem a isso. Entenda, queridos, não é pecado a gente estar no mundo. Nós temos que estar no mundo sabendo que não somos do mundo. Olhe para fora. Olhe para a Alphaville. Olhe para os coaches. Olhe para as pessoas que querem ser de boa aparência, querem ser associáveis às coisas do mundo. Olhe para a política, querido. Olhe para as crianças, olhe para lá, o TikTok, o Instagram. Eu vi algo terrível esses dias. Eu assisti um documentário, e se possível assiste, se chama O Dilema das Redes. Significa o quê? Que agora todas as redes sociais, eles pegaram dos CEOs maiores dessa empresa que tinham saído. E eles fizeram um estudo. Eles pegaram o ex-CEO do Instagram, eles pegaram o ex-CEO ali do TikTok, do Snapchat, e eles fizeram uma reunião. Por quê? Porque eles viram que aquilo que eles mesmos criaram era destrutível à mente humana. Ou seja, quando você está lá no Instagram, e você passa um Reels lá, e você fica 10 segundos naquela mensagem. Automaticamente, as 10 outras mensagens que vão vir embaixo, elas serão daquela coisa que você passou 10 a 20 segundos. Por quê? Porque ele é instruído a te dar a forma que você pensa. Isso significa que talvez ele te conheça até mais do que o seu próprio cônjuge.
Talvez ele te conheça até mais do que a própria pessoa que está do seu lado. Por quê? Porque quando você está triste, ele sabe, ele te joga conteúdo que você está triste. Quando você está vendo algo de academia, ele vai lá e te joga conteúdo de academia. Por quê? Porque o algoritmo, a inteligência artificial, que é o sistema deste mundo caído, e quem está lá, querido? O anjo do Senhor não é. São os demônios, são as inteligências, são os querubins caídos, que sorrateiramente colocaram na humanidade a sua forma de pensar. E eu e você, a palavra diz para nós não se amoldarmos ao padrão deste mundo. E às vezes a gente tem que se pegar pensando nisso. Às vezes a gente passa ali 20 minutos, 30 minutos no celular, mas não passamos meia hora de lendo a Bíblia. Às vezes nós passamos 2 horas rolando Reels na internet, mas você não passa 1 hora de joelho. E eu quero me dizer que eu sou um cristão, querido. Eu quero dizer que eu sou um evangélico, sendo que eu estou me amoldando ao padrão dessa época. Mas neste tempo de avivamento, neste tempo de grande colheita, neste tempo onde a igreja está se levantando, há filhos de Deus que vão se posicionar como portas do céu na terra. Aleluia. Então esse algoritmo é terrível. Se você puder assistir Dilemas das Redes, eu fiquei espantado. E ele falou que sabia que eles estavam fazendo aquilo para deixar as pessoas viciadas. Porque o Instagram, ele não pensa que você é um produto, que ele é um produto para você. Não, nós que somos um produto para eles. Sabe por quê? Porque ele molda a tua forma de pensar. Ele te faz a querer consumir aquilo que ele te dá. Ele te faz a querer consumir aquilo que ele te dá. E na verdade nós nem precisamos disso, querido. Ele te dá coisas para você consumir roupa, para você consumir carros, para você ser bem aceito. Pessoas que vão lá, postam uma foto em Dubai. Só que por trás disso estão destruídas emocionalmente. Não conheceram o Cristo Jesus. Falam de um Deus que nunca conheceram. Falam de um Cristo que nunca estiveram. E nós, como igreja, temos que se levantar. Nós, como igreja, temos que orar. Nós, como igreja, temos que se posicionar. Se nós queremos viver, e já estamos vivendo este avivamento, nós como igreja temos que se despertar como filhos de Deus. Não é um evangelista, não é um profeta, são os filhos de Deus que têm que tomar as ruas lá fora. É a igreja do Cordeiro que se levanta em Apocalipse, a noiva gloriosa, para tomar as almas que estão sendo saqueadas lá fora. Não podemos brincar com aquilo que vem para nos destruir. Não podemos brincar com aquilo que vem para nos destruir. As mídias sociais, as inteligências artificiais, o algoritmo, aquilo que nos rouba o tempo da videira do Cordeiro. Agora existe um novo engano. Não sei de quantos vocês viram, quantos vírus aí que o governo americano agora disse que existe 4 raças de alienígena. Quantos viram aí? Levanta a mão. O grande engano. O que é que o nosso apóstolo profetizou? O que é que ele viu? O que é que os profetas falaram? O grande engano. Agora eles dizem que existem resíduos de naves espaciais, que existem resíduos de corpos de seres de outras estrelas espaciais. O grande engano. E eu e você como igreja, temos que se posicionar. Nós somos a igreja de Apocalipse. Nós já estamos vivendo os últimos dias de Deus na terra. E se nós queremos o grande derramar do Espírito, nós teremos que estar bem posicionados nos portais da oração. Para que Deus tenha misericórdia, pastora, e derrame sobre a nossa vida a misericórdia do avivamento, para que os mortos ressuscitem, para que as massas sejam ganhas, para que as pessoas saiam das trevas e venham para a maravilhosa luz. Como essa geração vai suportar se nós como igreja não clamarmos, queridos? Se nós como corpo de Cristo não se levantarmos em autoridade nas regiões celestiais? Se nós como corpo de Cristo ficarmos brincando, ainda estamos lutando pelas mesmas coisas, ainda estamos com a orfandade, ainda estamos com ofensa no coração pelo irmão, querido, enquanto há um mundo morrendo lá fora. Ainda não vencemos as mínimas coisas, ainda temos orgulho, ainda soberba, meu Deus amado,
Porque o irmão não falou, deixou de falar, não cumprimentou, querido. Quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi Deus. Queremos ser bem associados, mas será que conhecemos verdadeiramente Jesus? Será que eu me coloco aqui porque a palavra é para mim primeiramente? Será que realmente conhecemos a Jesus? Há muitos profetas, né? Os profetas do Pix na internet. Os evangelistas que precisam de uma câmera para ficar mostrando que faz tudo. Os pastores dos famosos, não que seja errado. Os famosos, eles são uma bênção, só precisam se converter a Jesus. Não precisam viver um evangelho raso. Eu não preciso ser bem aceitável, você não precisa ser bem aceitável. Jesus não foi bem aceitável pelos famosos da época. Ou foi? João Batista, ele não foi bem aceitável aos famosos da época, ou foi? Não, não foi. Não, eles eram perseguidos pela palavra que eles pregavam. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João Batista veio, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Abacuque veio, pensou, essa geração está perversa, está corrupta. Joel, ele veio, sacerdote, chorem diante do pórtico do altar. Os profetas, eles veio falando. Chegou a época dos apóstolos, dos discípulos. Eles vieram, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Há 2000 anos essa palavra é pregada. John Wesley, ele veio, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Charles Finney, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E há 2000 anos atrás, até hoje, a mesma palavra não mudou. Ela ecoa, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Que leva sundrecaia, seca mandara sundrequi delevedecaia. Essa geração atual de pregadores é responsável pela geração atual de pecadores. Aleluia! Por mais do evangelismo que fazemos, às vezes por mês ali centenas de almas são colhidas, 50 almas ali são colhidas, mas isso ainda é muito pouco. Porque se cair uma bomba atômica que vão aos milhares para o inferno. Meu Deus, igreja, nós precisamos hoje se arrepender para que a glória do Senhor venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, para que ainda haja tempo sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre essa geração. Aleluia. Jeremias, ele começa a escrever o livro de Jeremias no capítulo 23, e ele fala acerca dos profetas. O meu coração, 23:9, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos entremecem, sou como um homem embriagado, como vencido pelo vinho. Por causa do Senhor e por conta das suas santas palavras. Porque toda a terra está cheia de adúlteros. E chora por causa da maldição divina. Os pastos desertos secam, pois a carreira dos adúlteros é má. E a sua força não é reta. No versículo 18, ele começa a falar. Coloca no versículo 17 para mim, por gentileza. Garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor. Olha isso aqui. Os pseudos profetas dessa época garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor. Não vos preocupeis, é certo que terei paz. E a todos os que seguem a teimosia do seu coração afirma: nenhum mal virá sobre vocês. Porquanto, quem dentre deles, o Senhor falando, esteve no conselho do Senhor para que contemplasse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra a fim de obedecê-la? Isso aqui é o Senhor falando. O Senhor falou, eles profetizam paz, eles profetizam bênção, eles profetizam glória, eles até derrubam ali alguém no poder, faz um milagre ali. Mas será que eles estiveram mesmo no conselho do Senhor para ouvir as suas santas palavras? Será que eles realmente escutaram do céu? Será que eles escutaram da eternidade? Próximo versículo. Aí está a tempestade de Yahweh, e a sua fúria já foi desencadeada. E eis que um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira de Yahweh não recuará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dia vindouros compreendereis claramente esta profecia. Jeremias estava falando para os nossos dias, querido. Os profetas, eles apontaram para os nossos dias. Os discípulos da igreja primitiva, 1000 anos atrás, eles apontaram para os nossos dias. Em Gênesis capítulo 6:5 vai dizer que o Senhor contemplou a terra. Gênesis 6:5. E ele disse o seguinte, por gentileza, querida, se puder colocar, amém? Vou pedir para você só um pouquinho aí.
Amém? Gênesis capítulo 6, 5. Deixa eu procurar aqui. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era somente inclinada à prática do mal. Isso aqui é o tempo de Sodoma e Gomorra. Imagina como o Senhor olha para os nossos tempos do dia de hoje. Imagina como o Senhor olha para a terra lá do cima do céu. Imagina como é que o Senhor olha para os moradores da terra, para nós, para o povo lá fora que está morrendo na prostituição. Eu quero despertar um pouquinho a sua consciência. Amém? Vocês estão aqui, amém? Glória a Deus. Olha o número de suicídio, de aborto e de abuso que acontece no Brasil anualmente. Esses números são anualmente, eu vou falar para você. Em 2023 foram registradas cerca de 63 mil casos de estupro e violência sexual contra menores de 19 anos. Média de um caso a cada 8 minutos. Já o Ministério da Saúde registrou que 35 mil notificações em 2021, só em serviços de saúde. Muitas organizações dizem que o número pode ser muito maior, porque muitos casos nunca são denunciados. Suicídio no Brasil. O Brasil costuma registrar entre 15 e 17 mil suicídios por ano, nos dados recentes do Ministério da Saúde e do Sistema da Mortalidade. Isso dá cerca de 40 a 45 por dia. Jovens e homens são o grupo com maior crescimento nas estatísticas. E só está aumentando. Aborto. Aqui os números são mais difíceis, porque o aborto fora de situações legais muitas vezes não entra nas estatísticas oficiais. Estudo de saúde pública estimam que ocorrem centenas de milhares de abortos por ano no Brasil. Frequentemente, citando algo próximo de 500 mil por ano. Meu Deus. Você está aqui, amém? Isso aqui é para nos deixar tristes, não é verdade? Há crianças lá fora que estão sendo estrupadas enquanto nós falamos aqui. Enquanto nós falamos aqui, tem uma criança que está sendo tocada. Enquanto nós falamos aqui, tem alguém que está colocando uma corda de uma forca. Enquanto nós estamos conversando aqui como igreja, há pessoas que estão sendo violentadas agora numa clínica, estão realizando um aborto, enquanto nós estamos aqui. E às vezes nós não se preocupamos, não é verdade? Porque não é com nós. Eu estou bem, a minha casa está bem, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom alimento. Para que eu vou evangelizar, não é verdade? Para que eu vou me preocupar com isso, sendo que eu estou bem? Para quê? Eu estou bem já. Eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu pago minha oferta. Eu já faço parte do corpo de obreiros. Para que eu vou me preocupar com o povo que está morrendo lá fora, não é verdade? Para que eu vou me preocupar com a África? Para que eu vou me preocupar com a Somália? Para que eu vou me preocupar com o Brasil? Com as crianças que são jogadas na vala, que são estrupadas pelo próprio pai? Para quê, não é verdade? Eu estou bem. Eu já vou no culto de domingo. Eu já sou filho do apóstolo. Eu já sou amigo do bispo. Para que eu vou me preocupar? Não é verdade? Só que nós como igreja, queridos, não me deixa sozinho aqui. Nós precisamos orar e chorar por eles. Nós precisamos clamar por eles. Nós precisamos se levantar por eles. Porque como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eles estão morrendo lá. E nós como igreja às vezes não passamos 5 minutos de joelho para chorar por aqueles que estão morrendo, para clamar por aqueles que estão em trevas, para que o Senhor derrame o avivamento e o fogo se espalhe sobre essa nação. Nós precisamos clamar, nós precisamos orar, para que a nova natureza do Espírito realmente venha nos transformar de dentro para fora. E para que a gente venha ser um filho de Deus que brilha lá fora. Como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que os maus vejam as suas obras resplandeçam lá fora. Como astros, como luzes. Para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Eu vou profetizar que você não vai ser apenas uma luzinha na tua casa. Tu vai ser um farol na tua cidade. Tu vai ser um farol na tua igreja.
Tu vai ser um farol lá fora. Quando você entrar na farmácia, quando você entrar na rua, quando você entrar no presídio, Deus te usará. Quando você ir lá na praça e você passar por um morador de rua, você não vai mais passar por ele. O Espírito Santo vai falar: você pode dar sua blusa de R$500 para ele? Porque talvez você esteja muito confortável e eu esteja muito confortável nas posições. E posições não significa autoridade, querido. Ser ungido não significa ter autoridade, querido. Não confunda a verdadeira autoridade com cargos. A verdadeira autoridade, ela é baseada naquilo que você vence, que você suporta, e agora você abre caminho para que outras pessoas passem. Que levar sundrecaia. Tá difícil, mas vai dando glória, vai melhorar, vai dando glória, vai glorificando, vai dando aleluia, vai dando glória. Que levar a sundrequia de levar a séria terra caia. Aleluia. Glória a Jesus. Deus está aqui, você crê? Essa é uma noite de reconciliação para os filhos de Deus. É tempo de nós voltarmos à primeira obra. É tempo de nós realmente ver o que vale a pena. É tempo da gente realmente sair do banco e ganhar almas lá fora. Aleluia. É tempo da gente avançar como igreja, amém? Este avivamento ele vem com grande colheita de almas. Há quase 9 bilhões de pessoas. E se nós ganharmos 30%, nós levaremos o céu para carregado. Será cheio de almas, será cheio de irmãos, será cheio de vestes brancas. Aleluia. Um grande evangelista na África, ele disse assim: eu só tenho uma missão: esvaziar o inferno e povoar o céu. Aleluia. As pessoas agora, agora eu sou profeta, eu tenho uma viagem interdimensional. Cara, vamos voltar para o evangelho simples. Vamos deixar Deus nos constranger, tirar o nosso orgulho, matar o nosso ego. Vamos deixar Deus, Ele começar a nos transformar de dentro para fora. Vamos amar mais os nossos irmãos. Vamos dar as mãos. É por isso que o nosso pai confronta esse engano. Pastora Roberta, meu bispo, é por isso que eles confrontam. Nós temos que tirar isso do nosso meio, essa raiz maligna. Não é tempo dos grandes islutres, é tempo dos filhos de Deus que vão manifestar a glória de Deus lá fora. Calavassul trecaia, que levar a sundre que medequi andar lavar a súria. Eu não sei, pastora Pamela, pastor Rony, eu não sei. Que levar a sultre aqui, a badarastria. Que levar a sua, ora em línguas, se levar a cia. O Espírito daqui. Está vindo o encargo do céu sobre a nossa vida. Está vindo o encargo do céu sobre os filhos de Deus. Você vai sair daqui diferente, eu vou sair daqui diferente. Porque há uma Shekinah que está nos envolvendo para manifestar o reino de Deus lá fora. Os perdidos ouvirão a tua voz. Essa geração ouvirá a tua voz. Que levará a candora citre quebedecaia. Elevará a comandar a sundre quebedequia darastria. Que levará a casultre candre a serra caia. Oh, aleluia. Glória a Jesus, obrigado Espírito Santo da verdade. Obrigado, Pai, nós queremos te agradar, Senhor. Aonde está o teu coração, Pai? Se tudo se converge em almas, Pai, para o teu reino. Que levar a sultre camandarastria. Nós como igreja precisamos se posicionar estrategicamente. Fala assim para o teu irmão: você precisa se posicionar. Aleluia. 2 Coríntios. Aleluia. Aleluia. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 3.
Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como servos, por causa de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Isso significa o quê? Que o Deus dessa era cegou o entendimento dos perversos, daqueles que estão na incredulidade, daqueles que estão morrendo lá fora. Ou seja, existem parentes nossos, existem pessoas na nossa família, eu também me incluo aqui. Existem pessoas lá fora agora que estão com o entendimento cego. A palavra que Paulo diz em Romanos 12, que a nossa mente ela seja renovada. A mente deles estão obscurecidas de trevas. A mente deles estão obscurecidas pelos principados, pelas fortalezas emocionais, pelas fortalezas mentais, pelas fortalezas da orfandade, pelas fortalezas de potestades, que vão e colocam na geração uma prisão, que vão e colocam na vida de uma pessoa uma iniquidade, um pecado que ela não pode se livrar, ou que ela não consegue se livrar. E ali ela se acha presa em uma estrutura de pensamento de engano. E essa estrutura de pensamento de engano, ela tem que ser quebrada, ela tem que ser dissipada, ela tem que ser anulada pelo poder do Senhor Jesus e da tua santa palavra. Só quando a santa palavra de Deus, ela começa a bater nas estruturas de engano, eles começam a cair e essas almas são salvas. Só assim nós conseguiremos fazer com que a grande massa ela seja liberta, ela seja salva. Ou até alguém mesmo que pode estar hoje aqui se encontra numa estrutura de pensamento de engano. Mas é uma noite de glória e onde a glória toca, ela começa a quebrar as estruturas malignas e trazer uma estrutura do céu. Eu quero profetizar na sua vida que hoje é dia que as amarras cairão e a verdade entrará. Que levadaca sundrecaia, elevassutequebedecaia, elevarasundrecaia. Jeremias ele disse: Senhor, não é a tua palavra uma marreta que esmiuça a penha. Não é a tua palavra, Senhor, como um fogo devorador, Pai. Não é a tua palavra, Espírito Santo, na verdade, que nos confronta, nos faz realmente trazer a consciência aquilo que é evangelho. Eu falei para o pastor Luan, pastor Luan, essa mensagem eu não sei, é a atmosfera de glória, mas mudou tudo aqui. Eu vou falar o que o Senhor quer que eu fale. Porque nem o dono da mensagem, nem aquele que faz a mensagem está isento da mensagem. Nós também temos que lutar e viver a mensagem. Aleluia. Talvez nossa noite a gente queria um receba, mas a gente vai ganhar um negue-se a si mesmo e vamos se mortificar aqui, queridos. Vamos se ajustar aqui, queridos. Vamos amar mais o outro, querido. Vamos deixar a ofensa de lado. Vamos deixar a meninice de lado. Porque é tempo da igreja gloriosa avançar. Que levada cadocodocô mandaracadaracassúria. Esse camandarastúria medecalavastria. Oh, secaia satria. O avivamento ele vem só quando não há divisão. A plenitude dele sim. Elepacasutrequia. Agora os ministérios eles guerreiam entre si. Não, eu tenho mais. Não, eu sou mais. Não, eu faço isso. Eu faço aquilo. Eu sou amigo dos grandes. Eu estou perto aqui do coach de Alphaville. Cara, para Deus isso é palha. Isso é palha. O que Deus não rejeita, Davi, o rei de Israel, da época de ouro, ele começa a escrever e ele diz assim: Deus, o que o Senhor não rejeita é um coração contrito, é um coração quebrantado, esse o Senhor não desprezará. Aleluia! Que levadacadorossi trecandaracia. Esse fogo de justiça vai te tomar. Esse fogo de justiça vai te pegar. A santidade vai te tomar.
Elevada candarassúria caia. Elepacassutre candaracia. É tempo da grande colheita. É tempo dos filhos de Deus se manifestarem na terra. É tempo do fogo da última hora. É tempo da colheita. Em tempo de avivamento não é o homem que aparece, é Deus que aparece. Em tempo de avivamento o homem não é glorificado, é o Altíssimo que é exaltado. Sacatacapa, rapacasotococite quepetecaia. Não é a mensagem que se enquadra em você, é eu que tenho que me enquadrar a mensagem que é me dada, porque o evangelho ele corta, ele muda, ele transforma, ele salva. Alavassuricaia. Cadê a igreja gloriosa? Cadê aqueles que vão à frente? Cadê aqueles que estão comissionados? Elevasutrecaia. Aleluia, vai dando glória, vai dando glória. Oracassuricamandaracia. Se é para você, vai dando glória. Calavassundre camandaracia. Calma aí. Calavadarassudre aqui. Aleluia. Calavarassudre camandaracia. Calma. Daqui a pouco a gente afogueta aqui. Aleluia. Devagarzinho. Vamos chegar lá. Escute. Selevassundre caia. Significa que o Deus dessa época perversa, a grande serpente que está em Apocalipse, a cobra que estava no Éden, ele está jogando contra a igreja. O apóstolo ele sempre diz, existe isso na comunidade Escola de Fogo, colisão do reino. Os reinos estão colidindo. Há uma batalha intensa do reino das luzes contra o reino das trevas. Em outra geração não foi tão difícil ser evangélico ou cristão como é no dia de hoje. Há muitas vozes. Há muito consumismo. Há muitas coisas que nos querem tirar do verdadeiro propósito. Os principados, a Jezabel está ali no Instagram. Ela está ali, corrompendo a mente dos jovens. Corrompendo a mente das pessoas. Trazendo traições nos relacionamentos. Trazendo o consumismo para a nossa geração. Mostrando aquilo que realmente não tem valor como se tivesse valor. Amoldando o padrão de mente das pessoas conforme o Deus dessa época. Você está aqui, amém? Ele te joga aquilo que você mais consome. O seu ídolo. Aquilo ali que está no seu coração. Que às vezes é a semente que compete com a semente de Deus. Que é aquilo que às vezes compete com a semente do Altíssimo que vem no teu coração para te tirar do propósito eterno. Trazendo aceitável aquilo que a palavra diz que não é para nós se amoldarmos. Trazendo aceitável que não tem nada a ver. Não é verdade? O pastor também não está olhando. Eu não preciso ser radical assim. Eu não preciso ser assim. Para que ser assim? Seja radical em demonstrar a tua fé para o mundo. Porque ele é radical em querer destruí-la. Seja radical. Mas não vá para o inferno. É melhor ir com um olho para o céu do que com dois para o inferno. Aleluia. Aleluia. Quando falar que você é muito quadrado, fala assim, eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Não tem lá o diabo que desce redondo? Pode tomar que vai descer misericórdia. Fala assim, eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Aleluia! Tinha um pastor que falava assim na Assembleia de Deus, né, mano? Pastor Ricardo. Prefira subir quadrado do que descer redondo, querido. Não seja amoldável aos padrões dessa época. Não tenha a mentalidade com os padrões dessa época. Jovens, escute. Não queira parecer com o mundo. Não queira ter sensualidade. Não queira ter lascívia.
Não queira homem e mulher parecer com o padrão dessa época. Pareça com Cristo. Para que naquele grande dia o teu nome seja chamado, para que naquele grande dia você apareça diante dos tribunais e fala: Senhor Jesus, eu estou aqui. Está aqui, Senhor, a minha pedrinha do evangelismo. Está aqui a pedrinha da minha intercessão. Está aqui a minha pedrinha. Está aqui a minha pedrinha, meus amigos ministros da ovelha que cuidamos. Está aqui, amigos obreiros, membros do corpo de Cristo, filhos de Deus. Filhos de Deus que manifestarão a glória de Deus, que parecerão com Deus, que falarão que nem Deus, que serão como Ele na terra. Eu penso que alguém está comigo aqui, amém? Vai dando glória, Ele está aqui. É essa palavra que precisamos. É essa palavra que a igreja precisa. É essa palavra que os filhos de Deus precisam. É essa palavra que eu também preciso. Eu também preciso, você precisa. Nós temos que aceitar aquilo que Deus está falando para a igreja da última hora. Nós temos que aceitar o mandato de Cristo por completo. Não só um pouquinho para me parecer associável. Não só um pouquinho para me fazer parte de um grupo. Não só um pouquinho para mim não se sentir triste no final de semana, melancólico no final de semana, para ser bem associável. Não, queridos, Cristo não era bem associável, os apóstolos não eram, eles eram perseguidos, eles eram apedrejados, eles eram caluniados, mas mesmo assim eles batalharam um bom combate, guardaram a fé, quebraram a carreira e venceram. Paulo, ele diz o quê, querido? Batalhei o bom combate, acabei a carreira e venci. Guardei a fé e acabei a carreira. Desde agora a coroa da justiça me espera. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores que essa terra já viu, queridos. Ele era fariseu. Ele veio de família boa. Ele era rico. Ele tinha muito dinheiro, linhagem real, sacerdotal da tribo de Benjamim direto. Estudou aos pés de Gamaliel. Falava aramaico, hebraico e falava também grego. Um dos homens mais inteligentes e eruditos que tinha naquela época. Até que ele teve um encontro com Deus. Até que ele estava passando em Damasco e a luz da revelação e não da teologia veio sobre a mente dele. Até que o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele, pastora Roberta, porque ele era muito bom nas coisas que eles faziam. Ele era talvez aquele que era sucessor. Até que ele teve um encontro com Cristo e caiu do cavalo do orgulho. Ele falou: nada eu sou. Em Filipenses ele começa a escrever numa cela que passava o esgoto do lado, estava preso. E ele escreve assim: alegre-se no Senhor. Mais uma vez eu falo: alegre-se no Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Olha o que esse homem, que era um dos mais eruditos da época, ele fala. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, para mim o que era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo isso é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Você está entendendo? Qual é a revelação que esse homem teve, querido? Qual é a revelação desses homens da Bíblia que eles tiveram? Por 1500 anos essa Bíblia foi escrita. 40 autores diferentes, em épocas diferentes. Quais foi a revelação que eles teve? Com quem eles se encontraram? Com quem eles estiveram? Para que a vida deles fosse entregue por essas palavras. Isaías cerrado ao meio. O que eles estiveram? Com quem eles encontraram?
Quais foi a revelação que fez com que eles deixassem a vida deles terrena e fossem para a vida celestial? O que eles fizeram? Judas Tadeu, esfolado vivo. Tiago, morto à espada. Pedro, colocado de cabeça para baixo. Zelote foi para a Índia. Foi esfolado, crucificado e esquartejado, querido. Para que nós tivéssemos direito a essa palavra. E às vezes nós deixamos em casa com o Salmo 91. Vou deixar aqui que é proteção. Não, vou deixar no Salmo 23 que é mais bonitinho. O Senhor me guardará. Só que não vivemos isso. Muitas vezes não vivemos isso. Muitas vezes nem abrimos a palavra de Deus, a qual os homens de Deus, eles pagaram um preço tão grande para que nós estivéssemos nessa santa palavra. Eu vi um testemunho de um homem, um missionário que ele levou para a Rússia, para a antiga União Soviética. E aquela mulher, ela chorava, ela gritava, ela falava assim: Stalin, há 20 anos atrás me tirou a única que tinha. Eu não quero dinheiro, eu não quero comida, eu quero Deus, me dá Deus, eu quero Deus. Se você for agora em Cuba, você não pode ter. Se você for agora na China, você não pode ter. Se você agora for encontrado com uma dessa, ou pelo menos uma página dessa, lá na Coreia do Norte, você é preso, a tua filha é preso, e os próximos que nascer até a 4ª geração vão ficar presos. É verdade. No Paquistão, você é esfolado vivo. Na Arábia Saudita, você é pendurado com a corda e fica 3 dias na praça. Só se eles te pegarem com a Bíblia na mão. Ou talvez só se você falar que é cristão. E no Brasil a gente tem. No Brasil a gente tem. Temos quanto em casas? A Bíblia do estudo, a Bíblia da teologia, a Bíblia do pastor, a Bíblia do pregador, a Bíblia da mulher, a Bíblia do jovem, a Bíblia da criança, a Bíblia em quadrinhos. E nem abrimos. Tem glória aí? Vai melhorar. Glória a Jesus. Palavra de Deus, queridos. Palavra de Deus. Nós temos que viver essa palavra. Eu tenho que viver essa palavra. Mas eu creio que nessa geração, nessa última geração, há uma igreja sendo despertada, há consciências sendo despertadas, que vão manifestar a glória de Deus lá fora, vão curar os enfermos, vão salvar, vão ressuscitar, e haverá um grande mover. Alavassundrecaia, elepacassuriateia. Cadê aqueles que vão se levantar? Cadê as vozes proféticas? Cadê os homens e mulheres de Deus? Alavassitrecaia, vamos dar glória a Ele, louve a Ele, clame a Ele, exalte a Ele. Alavadaramambaracadorocia, porque o fogo vai vir. E Ele vai despertar a tua natureza, Ele vai despertar a tua consciência, Ele vai fazer de você um homem e uma mulher santificado para a obra dEle. Que levará suricaia. Há chamados aqui que serão destravados. Há pessoas aqui que serão acordadas na madrugada. Há lugares que o Senhor te levará na madrugada para evangelizar, para pregar na tua família. Tu vais ser um farol. Você vai se levantar como Gideão. Deus te dará estratégias. Deus colocará dentro de você a mente dEle, a natureza dEle, o poder dEle, para que você seja uma testemunha de filho de Deus lá fora, para que você seja uma testemunha de filho de Deus aqui dentro, mas também quando você sair dessa porta, você chegar no mercado, você chegar na praça, você chegar lá fora, Deus te usará. Deus te usará para quebrar cadeias e cadeados. Para quebrar cadeias e cadeados, que principados que violentaram crianças, Deus te levará lá, naquelas pessoas na África. Eu estou profetizando, se alguém pegar, pegue. Deus te levantará e te levará lá. Se o chamado missionário queima aí dentro, há um fogo aí dentro. Você não precisa de uma grande cruzada. As ruas são púlpitos, as praças são púlpitos, o mercado é o púlpito. Não despreze os pequenos começos. Antes de Deus te colocar em lugares altos, Ele primeiro te prova nos pequenos.
Aquilo que para você não é nada, para Deus Ele faz grandes coisas. Porque para o que o homem é nada, para Deus pode ser tudo. Ele diz para Jó: ei, a tua pequenez do teu começo não será comparado à força da tua grandeza. Aleluia. Você crê, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Que levar a surica mandaracaia. Elebadará sutreca mandaracia. Há um fogo aqui, eu sei. O Senhor quer despertar a nova natureza dentro de nós. O Senhor quer tirar as escamas da iniquidade e do orgulho. O Senhor quer jogar nossa soberba na lona. Porque o Senhor quer nos usar na terra. E Ele não usa orgulhosos. Ele usa os humildes, os contritos, os quebrantados. Eu tenho descobrido algo. Depois de tantos processos que a gente passa com Deus, os orgulhosos Deus descarta, mas os humildes Deus levanta. O que Deus te dá não é para você, é para passar através de você. Você é apenas uma antena do céu para a terra, para manifestar o céu na terra, para falar as palavras do céu na terra. Aleluia, Jesus. É tempo de sacrifícios maiores, para alcançar santidades maiores, níveis maiores de rompimento nas regiões celestiais. Para este tempo nós temos que alcançar níveis maiores. Para este tempo é necessário sacrifícios maiores. Para este tempo é necessário holocaustos maiores. Para este tempo é necessário orações maiores. É necessário os evangelismos maiores. É necessário a proclamação do reino maior. É necessário um novo poder que Deus dará à igreja do último tempo, para manifestar a glória dele aos perdidos, para que os mortos sejam ressuscitados, os mendigos sejam alcançados e eles venham conhecer quem é Deus. É necessário para que a igreja brasileira, para que nós como igreja do Cordeiro venhamos ser despertados, parar da meninice e começar a sacrificar de verdade. É tempo de sacrifício ou não, igreja? É tempo de ir à frente ou não, guerreiros? É tempo de tomar a espada da oração. Que tipo de pessoas que nós devemos ser? Pessoas cheias do fogo da santidade. Pessoas cheias de amor pelo perdido. Pessoas cheias de amor pelo irmão que está do lado. Pessoas cheias de compaixão pelo próximo, pela causa de Cristo, pela causa do próximo. Pessoas que vão parecer com Cristo. Pessoas que não vão negar o ID, porque a palavra é bem clara quando ela diz: se vocês me negarem na frente dos homens, eu também negarei diante do Pai que está no céu. Mas se me aceitarem e falarem de mim diante dos homens, eu também falarei diante do Pai que está no céu. O Senhor está nos despertando para essa nova época, para essa nova geração, para essa nova raça. Como nosso Pai diz, há uma nova raça. Os jovens, eles já estão incendiados, vão incendiar jovens. Vocês serão incendiários do Senhor na terra. Velhos, crianças, idosos, nós seremos incendiários do Senhor na terra. Os seus incensários estarão cheios de oração. Teu coração estará cheio do fogo. A tua boca será uma espada. Que levar a sundre caia, para que os cadeados da iniquidade caia, para que venhamos romper com as estruturas malignas do Deus dessa época, para que venhamos romper com os enganos que te dão na internet, com os enganos que te dão para ser bem associável. Você não precisa ser bem associável, você precisa se parecer com Cristo. Calavara sundre camandaracai. Oh Jesus, oh Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Que levará surde que a mandará catorocia de levedecaia. Tenha misericórdia, Pai, da tua igreja, da tua noiva, Pai. Levará sundre calamararacia. Efésios capítulo 4, versículo 22. Por gentileza. Vai dando glória, ele está aqui. O fogo dele já está aqui. Vai ativar algo dentro de você. Vai tomar você.
Você vai estar passando, você não vai mais se conter, a tua boca vai abrir. Você não precisa de um grupo de evangelismo para pegar o evangelho. Você precisa apenas estar incendiado pelo fogo de Cristo, pela natureza de Cristo, pelo poder de Cristo. É impossível, uma vez que esse fogo ele entre em você, você fique em sã consciência normal em relação aos perdidos. É impossível que esse fogo entre em você e você não comece a clamar, você comece a passar por uma pessoa. Você fala: Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa para Ti. Pai, eu não estou fazendo nada. Pai, eu estou estagnado, eu tenho que falar de Deus, eu tenho que orar por alguém, eu tenho que curar alguém, eu tenho que pregar Teu Evangelho. Porque Ele incendeia a tua natureza da verdade. Ele tira as estruturas malignas e coloca dentro de você a estrutura celestial. Que levará suri camandaracia. Que levará sutre camandaracia telebedecaia. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele nunca será frio em relação aos perdidos. Se é cheio do Espírito Santo, ele nunca fará nada. Se é cheio do Espírito Santo, ele nunca será frio em relação aos perdidos. Se nasceu de novo, se recebeu o fogo, se recebeu o novo batismo, se creu e foi batizado, esses sinais te seguirão. Curarão os enfermos, expulsarão os demônios, ressuscitarão os mortos, pisarão em cabeça de serpentes e escorpiões, e não lhe fará dano algum. Hoje o veneno da serpente está caído. Está caindo. Nós estamos pisando na serpente do engano. Estamos pisando na serpente da religião. Estamos pisando na serpente do algoritmo. Estamos pisando na serpente das distrações. Sacapacá. Sepequetecapacaçô. A serpente que prendia o teu pé para tu não ir para a rua, ela vai ter que sair, porque o Senhor colocará fogo no teu pé, o Senhor colocará fogo na tua mão. O Deus de fogo, Ele está prestes a se mostrar para a nossa nação. Alavassuricaia. Que ele mandaracia. O Deus de fogo que quebra o poder do orgulhoso. O Deus de fogo que levanta uma igreja que está caída. O Deus de fogo que ressuscita mortos. O Deus de fogo que traz santificação a uma geração. O Deus de fogo que te dá uma espada. O Deus de fogo que coloca na tua língua fogo. Eu creio que Ele está aqui, você crê? Ele já está queimando aí, não está? Então deixa queimar. Ele está teimando a natureza terrena e está colocando a natureza celestial. Ele está tendo a distração e está colocando dentro de você o ache. Calavacitreia. É isso aí. Ele deixa intensificar, deixa intensificar. Ele para sutre camandaracia. É para você, aceite. Já está descendo, já está jorrando, já está ativando o teu propósito, já está ativando a tua natureza. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Calavaçu. Calavaraçúria mandaracaia. É tempo. Já quase é 18 horas. Já está dando o portal das 18 horas. Isso significa que um ciclo está virando e um novo ciclo está chegando. Isso significa que é profético, porque em um lugar onde tem a glória, uma palavra se torna decreto.
Alavassuricaia, elepacassondrecamandarasturia, elevataia sutequia, elebacandorocitrequia. É tempo de avançar, igreja. É tempo do fogo da última hora. É tempo dos proclamadores.